Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é a invenção das tradições, a imagem do Brasil como país miscigenado. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. Camaradas, nessa altura do campeonato, todo mundo aí que tem um tempinho de estado na vida, todo mundo que passou dos 15 anos já ouviu a conversa do Brasil como um país miscigenado. O Brasil é um país miscigenado, o Brasil da mistura das raças, do sincretismo e por aí vai. E aí, recentemente, eu tava vendo um debate que teve entre o Ciro Gomes e o Samuel Pessoa lá no canal da FGV, né? Lá pro final do debate, o Ciro Gomes fala isso, do Brasil como um país miscigenado, que hoje em dia os identitários querem acabar com isso, e por aí vai. Enfim, aquele papo de sempre do Ciro contra o identitarismo, que inclusive não entendeu a tradição trabalhista, mas aí tudo certo, né? Enfim, cada um com seu cada qual. O que me chamou a atenção foi que, ao ver esse vídeo, eu lembrei de um debate que está presente num dos meus livros mais recentes, mas que foi tocado de maneira genial num texto do grande Joel Rufino dos Santos. Maxwell, coloca aí na tela a imagem do Joel Rufino dos Santos. Veja, eu conheço o Joel há muito tempo, só que eu nunca parei para me debruçar com a devida atenção na obra dele. E eu estou fazendo isso agora, devagarzinho. Eu estou uma vez por semana lendo sempre um texto do Joel. Então, semana retrasada, aliás, acho que umas 3 semanas atrás, eu terminei esse livrozinho aqui sobre o Eusébio, e aí tem um texto muito bom do Joel Rufino dos Santos sobre o Eusébio. Esse texto, inclusive, está no site dele, vocês acham fácil no Google. Inclusive, coloca aí, Maxwell, na tela a imagem do site do Joel, por favor. Tem esse texto lá do Eusébio. Terminei também, semana passada, um texto do Joel sobre o movimento negro e a crise brasileira. Esse texto é sensacional, é de 1985, é profundamente atual, e o Joel faz algo básico, mas faz com muito brilhantismo, que muitos militantes, né, gente que estuda e tal, do movimento negro sabe, que não era uma novidade em vários momentos do século XX, só que hoje as pessoas perderam de perspectiva. Eu quero conversar com vocês sobre isso para a gente pensar um pouco sobre o sentido da história brasileira, né? Presta atenção. O Brasil, quando acaba a escravidão, termina a escravidão todo aquele contexto que a gente já sabe, né? Acaba a escravidão sem reforma agrária, sem reparação para a população negra escravizada. Na prática, inclusive, o fim da escravidão foi feita de uma forma para impedir a continuidade de um processo de luta, de abolição com reparação histórica. E quando se fala de reparação histórica, atenção, viu, gente? Hoje em dia, as pessoas falam de reparação como se a reparação fosse central à educação, cidadania. Conversado, viu? Conversado que no Brasil, no final do século XIX, quase 100% da população era analfabeta, uma parcela ínfima da população sabia ler e escrever, e educação não era o fator central de conformação das desigualdades sociais e diferentes níveis de acesso à renda. O fator central de desigualdade, de estruturação das classes, era acesso à terra. Num país majoritariamente agrário, com mais de 80% da população vivendo, né, num ambiente sociologicamente agrário, era acesso à terra o fator central de estruturação das desigualdades de renda, riqueza e classe no país. Então, quando a gente fala de reparação, a gente está falando aqui de terra. Eu lembro que eu escutei lá os podcasts do Projeto Quirino, sensacional, fantástico, incrível. Dito isto, eu escrevi um texto pro Opera Mundi, e uma das críticas que eu fiz ao Projeto Quirino é que mal aborda a questão da terra. E aí, quando a gente fala de reparação, a questão central é a questão da terra. Perfeito. E aí, esse processo de abandono da população negra no pós-abolição também foi acompanhado por uma formatação de uma ideologia da classe dominante brasileira, fundamentalmente da elite paulista, que era a ideia de construir um país branco, de construir um país europeu nos trópicos, de branquear o país, de abraçar com tudo, né, o racismo científico, a eugenia. Então veja, inclusive no próprio processo de abolição, várias correntes abolicionistas defendiam o abolicionismo não porque era contra a escravização da população negra ou por razões humanitárias, não, defendia o abolicionismo para acabar com a escravidão e branquear mais rápido o país, percebe? Era o caso, inclusive, de vários setores do exército brasileiro que defendiam a abolição. Então, se consolida no Brasil um ideal de país, um ideal político, ideológico, cultural de país, de buscar um país branqueado, de buscar um país sem negros. Inclusive, uma porrada de pensadores e pensadoras, juristas, filósofos, antropólogos, médicos, escreviam falando como o processo
de crescimento natural da população mais a imigração europeia iam branquear o país e o Brasil deixaria de ser um país formado majoritariamente a partir de sangue negro e sangue indígena, né? Então veja, esse projeto da classe dominante vigorou por mais de 40 anos, viu? A ideia de um país branco. Esse projeto ele começa a entrar em crise com a própria crise da República Velha, né? Ou República Oligárquica. Então você tem uma crise ali colocada pelo contexto da Primeira Guerra Mundial, fundação do Partido Comunista, rebelião tenentista, a revolta de 1924 em São Paulo, chamada Revolução Esquecida, a Coluna Prestes, a dissidência das oligarquias, até dá no que vai ser a Revolução de 30. Então veja, quando a gente está na boca da Revolução de 30, você tem um contexto que, primeiro, estava claro que os teóricos do racismo científico erraram nas suas previsões de uma população que ia se branqueando aos poucos a partir do próprio crescimento vegetativo da população. O próprio processo de atração de imigrantes europeus já não tinha mais atração de outros tempos e também não dava conta de branquear a população. E você tinha um processo que, em pequena escala, esse ponto é muito importante, em pequena escala, mas você tinha pessoas negras em cargos públicos, em funções no exército, alguns poucos da imprensa, na área da cultura e por aí vai, que cobravam um processo de abertura de espaços, né, na dinâmica concorrencial capitalista, principalmente nos centros urbanos ali, Recife, Salvador, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e por aí vai, cobravam espaços, cobravam oportunidades, disputavam papéis que iam surgindo na divisão social do trabalho do capitalismo independente brasileiro. Quando vem a Revolução de 30, uma das primeiras medidas do novo regime político é acabar com o estímulo oficial da imigração, e embora por muito tempo, no período varguista, particularmente a partir do Estado Novo, ainda fosse forte um discurso de eugenia, de branquear o país. Na Constituição de 34, varguista, tinha um artigo dizendo que a educação eugênica era a prioridade nacional do Brasil, tal. Não tinha mais correspondência prática, à ideia de uma iniciativa de Estado sistematizada de promover imigração em massa para branquear o país, né? Então você veja, neste momento, a partir do momento que entra em falência, esta é a palavra, gente, entrou em falência o projeto histórico da classe dominante brasileira do pós-abolição de criar uma imagem de um país branco, filo-europeu, um país europeu nos trópicos, em que dava para dizer para a população negra, para a população mestiça, como se chamava na época, mulata, que assim, ó, não reivindique nada, que esse país nem é seu. O país nem é seu. Reivindique porra nenhuma, cobre porra nenhuma, porque você é uma raça inferior e você é responsável pelo buraco que está esse país. Quando esse mito faliu, você tem um dilema para a classe dominante brasileira. Porque um pequeno setor da classe média negra, mais um setor muito significativo, né, de operários negros, podiam colocar em debate um projeto realmente inclusivo que corrigisse problemas, estruturas de dominação, de subalternização da população negra que foram montadas no pós-abolição. Então você veja, você tem uma situação muito parecida com o que era o pré-abolição, no sentido de que crescia um processo de contestação generalizada ao regime escravagista, que já não tinha mais uma sustentabilidade histórica sólida. O regime escravagista, desde 1850, todo mundo sabia que iria cair, a questão seria quando, né? E não que ele dava para fazer nada, que ele ia cair de maduro, mas a tendência histórica apontava para aquilo ali, ó, uma hora isso aqui vai com Deus, sabe? Uma hora isso aqui vai com Deus. E aí a classe dominante se adianta porque, frente a propostas de um abolicionismo popular que colocava em questão a reparação via reforma agrária, como no pensamento do grande André Rebouças, você traz em tela um abolicionismo por cima, né, da elite, que mantém intacto a propriedade fundiária e, consequentemente, todas as desigualdades de classe que foram forjadas durante mais de 300 anos de escravismo colonial. Na crise do projeto da classe dominante, particularmente da oligarquia paulista, de um país branco, filo-europeu, do racismo científico, essa crise que aparece nos anos 20, se acelera nos anos 30 e que,
No pós-Segunda Guerra Mundial, ela está decretada, porque você tem uma conjuntura interna de já uma crise desse ideário, né? Junto com, do pós-Segunda Guerra Mundial, com a vitória soviética contra os nazistas, né? Simplesmente não dava mais para sustentar um mito de racismo científico, sabe? Não dava mais para sustentar um mito de superioridade biológica da raça branca. Então, tinha uma questão aqui, que era, meu irmão, como é que a classe dominante brasileira vai justificar a sua dominação, já que uma das suas armas ideológicas preferenciais, a ideia do país branco, e tem que ser branco porque a ciência diz que preto, mulato é inferior, como é que a classe dominante vai fazer frente ao descrédito dessa arma ideológica fundamental, que, entendida aqui a arma ideológica no sentido marxista de uma ideologia materializada em práticas sociais e aparelhos de Estado? Como é que ia se fazer isso? Então, veja, estava ali uma possibilidade histórica de realmente um debate sobre reparação. E aí, já num Brasil um pouco mais urbanizado, com desenvolvimento capitalista mais acelerado, já com centros urbanos relevantes, aí sim estava em debate questões como a educação, né, como elemento de oportunidade para disputar os papéis na divisão social do trabalho, e aí a terra, o salário, direitos trabalhistas e por aí vai, o orçamento público, sabe? Então veja, no lugar de se colocar em debate, desconstruindo de maneira popular o mito do Brasil, país branco, filo-europeu, porque a ciência diz que tem assim, entra no lugar a ideia de que a população negra não tem que cobrar absolutamente porra nenhuma, porque o Brasil não tem racismo, porque é país miscigenado, percebe? Então veja, a criação da imagem do Brasil como país miscigenado, como traço marcante da cultura brasileira, foi uma criação da classe dominante, em que, frente ao descrédito, à crise da sua capacidade funcional de um dos elementos centrais do sistema de dominação e da ideologia dominante, né, a ideia do país branco, quando isso ruiu, tinha que colocar alguma coisa no lugar. O senhor Gilberto Freire vai, com seu livro paradigmático Casa Grande e Senzala, apresenta um construto ideológico substitutivo, que é a ideia de tira da chave biologicista, traz o debate para a chave da cultura, como diria o Guerreiro Ramos, traduzindo Franz Boas para a cultura brasileira, traz para a chave da cultura, e aqui, ao invés da ideia de um papel negativo, por essência, biológico, do negro e do índio, é um papel positivo, é elemento formador da cultura brasileira, cultura sincrética, que aqui tem o equilíbrio dos contrários, aqui não existe conflitos raciais explosivos, exemplo disso é os Estados Unidos, então tudo certo, obrigado. Percebe? Então veja, que a gente tem um debate que é para se fazer, e em algum momento eu, inclusive, vou parar para escrever sobre isso, porque o Gessé Souza é muito falando isso, dizendo que o varguismo fez uma revolução cultural que resgatou a dignidade do negro, enfrentou o racismo no Brasil. Sinceramente, eu não acho que é isso. Porque aqui, muitas pessoas fazem um debate que é assim, pra mim é aquela cena da Cidade de Deus, um tiro no pé ou um tiro na mão. Então assim, você prefere o quê? Você prefere um país construído no discurso ideológico de que o negro é inferior biologicamente e o país para ser desenvolvido tem que ser branco, ou o país da democracia racial, da união das três raças, em que aqui todo mundo é unido, sincrético, e aqui não tem racismo, porque aqui não é semelhante aos Estados Unidos? Veja, isso para mim é uma escolha entre o tiro no pé e o tiro na mão. Porque ambos os discursos não colocam em questão o legado estrutural de mais de 300 anos de colonialismo e escravidão e as transformações substantivas que a gente precisa fazer, percebe? Ambos os discursos mantêm a população negra numa situação de subalternidade, ainda que em posição de subalternidade diferente. Então isso para mim é a escolha do tiro no pé ou do tiro na mão. Tanto é assim que o Gilberto Freire é adorado pela classe dominante brasileira, com razão. Com razão. Sabe por quê? O Gilberto Freire, ele é o principal intelectual, não é que ele foi o único, inclusive nem é que ele foi o primeiro, né? Nem é isso. Você acha obras teóricas, você acha manifestos de grupos culturais falando de país das três raças nos anos 20. O Gilberto Freire não inventou nada, mas acaba que ele personificou essa ideia, ele personificou essa mudança teórica, cultural, política, epistemológica, enfim. Então, assim, ele apresenta uma construção ideológica moderna para a classe dominante, sem que esta modernidade ideológica tivesse associada
ao que a própria classe dominante paulista vai chamar de populismo. Então, assim, ele moderniza a visão do país sem estar atrelado a uma perspectiva industrialista, de reforma agrária, de direito a sindicato, do trabalhador mobilizado. Pelo contrário, Gilberto Freire era contra a industrialização do Brasil. Não sei se vocês sabem disso, viu, gente? Gilberto Freire não gostava desse negócio de indústria, de sindicato, de partido operário, de mobilização de massa, nem nada disso. Então, assim, ele apresenta um pacote ideológico que dá para a oligarquia paulista conseguir modernizar o seu discurso sem todo o pacote modernizante do ponto de vista econômico que vinha associado a outros setores do varguismo. Por isso que a classe dominante ama o cara, porra. Por isso que ela é idolatrada até hoje como um dos nosso maior sociólogo oficial, tá ligado? Então, assim, veja, aí, é claro, e eu sei muito bem disso, que no pós-Segunda Guerra Mundial, os próprios setores do movimento negro passaram a disputar essa imagem do Brasil como um país da democracia racial, um país miscigenado, né, o país da tolerância entre as raças. E aí você pega a atuação política do TEN, do Teatro Experimental do Negro, o papel, né, a disputa, a produção intelectual, a disputa política que estava ali colocada por lideranças como Abdias do Nascimento, como Guerreiro Ramos. Você vai ver a galera falando sim de democracia racial e trabalhando numa lógica que era mais ou menos assim, ó. Esse caso de racismo não pode acontecer porque o Brasil é um país de democracia racial. Então veja, eu sei que setores do movimento negro e vários setores da intelectualidade brasileira abraçaram essa ideia do Brasil como um país miscigenado, como um traço fundamental, pensando que a superação do ideal do racismo científico, como o Brasil um país branco, foi necessariamente positiva progressista. Eu, sinceramente, estou convencido que isso foi mais um episódio de modernização conservadora na história brasileira, que foi um processo em que você transformou algo, mas evitando uma transformação de baixo para cima, citando Gramsci, né? Uma transformação à la jacobinismo. Né? Você supera uma relação antiga, né, na sua forma, mas mantém vários aspectos dessa relação antiga, sabe? Então veja, tenho dúvidas, muitas dúvidas do elogio da mestiçagem. Eu, por exemplo, todo mundo aqui sabe, eu sou apaixonado pela obra de Darcy Ribeiro, sabe? Eu acho que, além de eu ter um alinhamento teórico com vários aspectos da obra do Darcy, para além do alinhamento teórico, eu gosto muito da personalidade do Darcy. Eu acho que o Darcy era uma figura que, meu irmão, daria um filmezinho, uma série maravilhosa. Eu acho o Darcy um personagem muito encantador. Dito isto, eu não consigo ter simpatia pelo debate da mestiçagem, não. Mesmo na versão progressista. A versão do Darcy é uma versão de esquerda. Uma versão progressista, da Nova Roma, do Povo Novo, e por aí vai. Tá? Diferente de uma versão conservadora lá, Gilberto Freire, ou então de uma versão reacionária, como foi do ex-diretor de jornalismo da Rede Globo, Ali Camel, que escreveu o livro Não Somos Racistas, bota aí na tela, Maxwell, na época do debate de cotas, quando a Globo não era desconstruída e defendia racismo abertamente, e por aí vai, essas coisas. A Globo ainda defende, né? Só que agora na dimensão econômica, aí é neoliberalismo, austeridade no talo. Enfim, então veja, eu acho que a gente precisa avaliar melhor esse aspecto da história brasileira. Eu tentei fazer esse debate num dos meus livros mais recentes, A Negação do Brasil Negro, Imperialismo, Dependência e Questão Racial, na obra de Guerreiro Ramos. Bota aí na tela, Maxwell, por favor. Foi publicado pela Autonomia Literária. Que Guerreiro Ramos, ele pegou esse debate. Ele viveu ainda num Brasil que ainda tinha muita força o racismo científico e pegou essa transição do Brasil da democracia racial e como essa imagem se apresentava. Eu, inclusive, explico isso no livro, se não me falha a memória, no 3º ou 4º capítulo, porque tem um momento da obra do Guerreiro Ramos que, quando ele vai falar do número de brancos no Brasil, ele faz um debate do ponto de vista genético. Ele fala que o Brasil praticamente não tem brancos no sentido de branco genético, né? Que, enfim, não tem sangue negro, indígena na sua linhagem. E aí eu faço todo um debate histórico explicando que nos anos 50 era muito normal você pensar ainda a dimensão racial como uma dimensão sanguínea, uma dimensão genética. E aí não era claro para muita gente como é que a teoria das raças, numa perspectiva negativa de racismo, ia sobreviver ao descrédito do nazifascismo e do racismo científico, percebe? Tipo assim, para muita gente, se você pegasse a máquina do tempo e voltasse para 1950, né? Era comum uma pessoa esperar que em 1950 já a gente resolveria problema de preconceito racial, dado que
acabou de perder qualquer crédito do âmbito mundial, teorias do racismo científico, da eugenia, com a derrota do nazifascismo, né? E aí eu faço todo um debate histórico e teórico para mostrar como isso aparece na obra de Guerreiro Ramos, como isso aparece no debate brasileiro e como essa imagem do Brasil como país da democracia racial é uma imagem construída muito recentemente. Porque se você parar para pensar, a imagem do Brasil como país da democracia racial, a gente pode dizer que ela assume um papel de política de Estado oficial na era varguista, né? E se consolida no pós-Segunda Guerra. Isso não significa dizer, gente, que não tenha pensadores, viajantes, padres, juristas, o que você imaginar que no século XVIII, XIX, no comecinho do XX estavam escrevendo coisa parecida, da ideia já do Brasil como país de democracia racial, como país sem racismo. Isso estava colocado, isso, sabe, sempre esteve mais ou menos ali. O que eu estou querendo dizer é que, enquanto imagem hegemônica, uma imagem assim, que é como se fosse evidente para todo mundo, como se fosse incontestável, isso é consolidado no pós-Segunda Guerra Mundial. Então você que tem um avô vivo, sabe, uma avó viva, que tem na casa dos seus 80 anos e tal, assim, 80, 85, 75, seu avô, sua avó, quando estava nascendo, o Brasil ainda não era o país da democracia racial, percebe? Não era o país da miscigenação, não era o país da mestiçagem. Isso foi se consolidando, e aí tem uma série de processos, tanto internacionais, né, como eu já falei, a derrota do nazifascismo, o processo de descolonização afroasiática, processos internos, o impacto do varguismo nas transformações do Brasil, país do futebol que vai ser construído, o aparecimento do Pelé, a própria construção da ideia de brasilidade muito ligada a carnaval, a samba, etc, etc, etc. Também vejo uma imagem muito recente, né? É uma tradição, como toda tradição nacional, inclusive inventada, né? Enfim, muito recente na história brasileira. E que eu acho que existe um questionamento dela que não é um questionamento pós-moderno. Veja, existe um questionamento pós-moderno, liberal, sobre o mito da democracia racial e do país miscigenado, né? Que aí sim tenta importar para a realidade brasileira conceitos e visões da relação racial dos Estados Unidos. Dito isto, há um longo histórico no Brasil de um debate crítico sobre a ideia do país miscigenado, o que significaria um país sem racismo ou que não tem um preconceito racial como elemento determinante da vida nacional. Essa longa tradição nacional está plasmada na obra de pensadores como Clóvis Moura, Lélia Gonzalez, Nelson Werneck Sodré, Joel Rufino dos Santos e tantos outros, percebe? E eu tento fazer esse debate também no meu livro, A Negação do Brasil Negro, né, que fazendo debate a partir da obra do Guerreiro Ramos. Coloca aí na tela, Maxwell, mais uma vez, por favor. Então, assim, em 2025, agora, eu vou começar a escrever bem mais sobre isso e vou tentar mostrar que existe uma longa tradição histórica que precisa ser reatualizada e fortalecida de um questionamento marxista, crítico, da ideia do país miscigenado e que fazer esse questionamento não tem nada a ver com pós-modernismo ou com identitarismo dos Estados Unidos, sabe? É isso, nada a ver. E que, pelo contrário, ao meu ver, está se resgatando o mito da democracia racial e do país miscigenado na versão conservadora e eu diria, inclusive, né, pró-burguesia, como formulado por Gilberto Freire e abraçado, presta atenção aqui, e abraçado pela oligarquia paulista. Então eu acho que tem algumas pessoas que estão tão perdidas no pagode que querem ser anti-pensamentos piano, só que na verdade estão fortalecendo isso porque estão abraçando uma versão que foi muito bem aceita pela oligarquia paulista, que é o país miscigenado. O país miscigenado tem nada que fazer para o negro no Brasil, particularmente o negro e a negra da classe trabalhadora. País miscigenado, país aqui sem contradições raciais graves, percebe? Então, isso já está no meu livro, desenvolvido de maneira um pouco mais fragmentária, mas em 2025 eu vou escrever bastante sobre isso. E assim, gostaria muito, inclusive, de em 2025 lançar uma antologia com textos do Joel Rufino dos Santos, né?
Eu já procurei saber quem é o filho, o neto do Joel Rufino. Em breve vou entrar em contato com a família, porque eu queria mesmo, assim, que a juventude de hoje conhecesse a obra do Joel Rufino, porque era, sério, é um cara sensacional e tem muita coisa boa ali para pensar a história brasileira, para pensar a construção do Brasil e não só pensar, né, gente? Evidentemente, transformar a história do nosso país, que, na perspectiva que eu defendo enquanto marxista-leninista, é a perspectiva da Revolução Brasileira, da Revolução Socialista. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.